Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso pequeno grupo multiplicador. Você pode usar este vídeo para uma reunião em família, por exemplo, fazer o culto doméstico, muito importante. A nossa pergunta para iniciar, introduzir a nossa reunião de hoje é: como você lida com as interrupções de sua agenda para atender às demandas não programadas? Quando acontece alguma coisa inesperada, que você precisa parar a agenda, o que você planejou naquele dia, naquela semana, para atender. Vamos ler a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, verso 1. Diz assim a Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia ou acesse aí o texto bíblico. E diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Senhor Deus e Pai, abençoa essa palavra através da minha vida, no coração e na alma de cada participante desta reunião, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós escolhemos como tema para esse texto intercorrências abençoadas. Porque a palavra intercorrência tem a ver com alguma coisa não muito boa, mas principalmente na área da saúde, é um termo muito usado na área da saúde. Quando acontece uma intercorrência no hospital, na clínica, então é um termo muito usado. Como você lida com as intercorrências da vida? Com aquilo que acontece e não está programado? Com aquilo que expressa mudança ou irregularidade, variação no câmbio, na moeda, na situação financeira, uma inconstância, uma modificação na saúde ou na família, uma alteração em qualquer área da sua vida. O que você faz? Como você lida com isso? Como você trata nesse momento dessas questões? O nosso texto bíblico, João, capítulo 2, conta que Jesus foi convidado para uma festa de casamento. E foi. Ele aceitou o convite, participou com muita honra. Mas durante a festa aconteceu algo inesperado. E algo que foi extremamente preocupante. A mãe de Jesus, Maria, também estava lá. Tudo indica que ela estava em contato com os organizadores da festa, porque ela foi informada logo no primeiro momento que acabou o vinho. Antes que houvesse um alarde ou alguma situação desconfortável para os convidados, a mãe de Jesus ficou sabendo. Você sabe que uma festa sem a bebida principal é o fim da festa. Naquele tempo, na época dos judeus, nesse contexto do texto bíblico, depois de o noivo anunciar a consumação do casamento, se iniciava a festa que poderia durar até 7 dias, dizem os especialistas da época ou estudando sobre a época. As verdades desse texto para os nossos dias, para a nossa vida, são inúmeras, mas nós anotamos aqui algumas delas. A primeira verdade: por diversas vezes Jesus interrompeu sua agenda para atender demandas não programadas. Não foi uma vez só, foram diversas vezes. Eu anotei aqui algumas. Enquanto ele participava desse casamento, nós temos essa intercorrência não programada. Então era um momento ali honroso, um momento de lazer, e alguém avisa Jesus: Jesus, acabou o vinho. Então, se Jesus fosse uma pessoa que não soubesse o que fazer, ele teria, naquele momento, ido embora, por exemplo. Porque quando muita gente acaba a bebida da festa, vai para outra festa onde tem bebida. Mas Jesus sabia o que fazer. E ele, naquele momento, ele se sentiu naturalmente requisitado para
atender aquela demanda. Parou o que estava fazendo na agenda, talvez conversando com os discípulos, conversando com alguém, evangelizando alguém, discipulando alguém, fazendo, certamente, o que Jesus fazia era isso, ele pregava, ensinava e curava. Diz o Evangelho, dizem os Evangelhos, que esse era o ministério tríplice de Jesus. E então esse foi um momento que ele precisou parar para uma demanda não programada. Ele estava também em outra jornada quando um leproso apareceu e clamou a ele para que o curasse, e ele parou tudo para atender a intercorrência do leproso. Isso está em Mateus capítulo 8, versos 2 a 4. Ele curou um paralítico que foi trazido, inclusive, pelo teto, pelo telhado da casa. Abriram um buraco no telhado do lugar onde Jesus estava e colocaram aos seus pés, puxados por cordas, e trazidos por cordas do alto até os pés de Jesus, um paralítico, e Jesus o perdoou e o curou. Ele foi interrompido por crianças, as famílias ou os pais responsáveis trouxeram crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e as abençoasse. Isso está em Mateus capítulo 19, do verso 13 a 15. Os discípulos, inclusive, repreenderam os adultos que estavam trazendo as crianças, e Jesus, quando viu aquela repreensão, porque Jesus estava ocupado, certamente, no meio de um sermão, no meio de um estudo, de uma palestra, com pessoas importantes, adultas, e os discípulos achavam que criança poderia atrapalhar, e Jesus ficou indignado com a atitude dos discípulos que estavam repreendendo as crianças e os responsáveis, e disse: deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Parou tudo para atender aquela demanda, aquela necessidade, a necessidade dos pais, dos responsáveis, que trouxeram as crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos e as abençoasse. Jesus parou tudo. Jesus interrompeu uma viagem quando ele estava passando por Jericó, quando um cego à beira do caminho começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam acompanhando Jesus disseram: para de gritar, homem, Jesus não vai te atender, ele está muito ocupado com gente importante, você não tem importância nenhuma, é um cego, quer pedir esmolas a Jesus, mas ele não ligou para a repreensão daquelas pessoas, e não sabemos os detalhes. Nós estamos imaginando, porque é assim que as pessoas falam, quando alguém começa a gritar e atrapalhar alguém importante, que está numa jornada importante, uma celebridade, por exemplo, e Jesus era alguém da máxima importância, é a pessoa da máxima importância, e naquela viagem também. Então os que estavam ali achavam que Jesus não ia dar atenção ao cego, mas ele parou tudo, interrompeu a viagem, mandou chamar o cego. E as pessoas que te repreendiam disseram: levanta-te, rapaz, vai rápido, porque o mestre te chama. Jesus atendeu, parou tudo para atender àquela emergência e disse: o que você precisa, meu filho? Ele disse: eu quero ver. E Jesus então: veja, a tua fé te salvou. E imediatamente foi restituída a visão, aquele homem passou a enxergar. Isso está em Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. Uma segunda verdade que nós anotamos desse texto do Senhor Jesus, que para tudo para atender a intercorrência lá no casamento, é que para quem tem sua vida e seu caminho nas mãos de Deus, todas as coisas, inclusive os acontecimentos inesperados, contribuem para o bem. Você sabia disso? É verdade. Todas as coisas, para quem tem a sua vida no caminho do Senhor, para quem tem a sua vida nas mãos de Deus, para quem teme a Deus, para quem teme ao Senhor, todas as coisas, inclusive os acontecimentos inesperados, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Então, até as coisas difíceis, inesperadas que acontecem, surpreendentes que acontecem, sejam boas ou não muito boas, elas
são para o nosso bem. Então nós não nos abalamos com as intercorrências, porque lemos também em Romanos capítulo 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou numa tradução mais antiga, diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Nossa terceira e última verdade desse texto são perguntas para reflexão, para você pensar. Você não precisa responder para mim, nem para ninguém que está aí do seu lado. Mas a primeira pergunta diz assim: você é o tipo da pessoa que pode ser procurada quando alguém precisa de ajuda? Você conseguiria administrar esse momento? Alguém está precisando de ajuda. Você é uma pessoa importante, claro. Você é uma pessoa que tem muita responsabilidade com aquilo que você faz, com a sua profissão, com o seu trabalho, com a sua missão aqui neste mundo. Você consegue administrar, e nesse momento que a pessoa está precisando de ajuda, você consegue administrar o que precisa, o que está fazendo e ainda ajudar a pessoa? É para você pensar, é para todos nós pensarmos. Uma outra pergunta para a nossa reflexão é: o que você precisa fazer para ser e agir como Jesus, aproveitando a oportunidade para ajudar os que precisam? O Senhor Jesus, ele nunca deixou ninguém pedindo ajuda sem ajudar. Pelo contrário, ele procurou pessoas para ajudar. E ele era muito ocupado, claro. A missão do Senhor Jesus, a agenda de Jesus era assim intensa. Mas ele nunca deixou alguém passar, alguém triste, porque ele não teve tempo, não teve condições de atender. E ele era humano, ele era divino, mas era também humano, na sua forma humana, como todos nós. Concluindo, foi muito interessante o que uma senhora crente disse ao seu médico. Ela estava enferma e, após ter se consultado com o seu médico, o médico, com a receita em mãos, o remédio, anotado ali na receita o remédio, disse para a irmã: agora, por 6 meses, repouso absoluto. Não saia de casa. Parece até que é hoje, né? A pandemia. Não saia de casa. Mas era uma outra circunstância. Aquela senhora estava com uma enfermidade que ela precisava de 6 meses de repouso e não poderia andar. O médico então ordenou: não saia de casa. E ela aproveitou para dar um testemunho ao médico. Ela não concordou com o médico e fez logo uma atitude que não estava concordando. Ela disse: mas doutor, eu sou crente. Como é que vai ser? E a minha igreja, doutor? Se eu não posso sair de casa, e a minha igreja? Ela aproveitou para testemunhar. E aí o médico disse prontamente: a sua igreja pode passar muito bem sem a senhora. Mas a irmãzinha, muito simples, diante do doutor, disse: é verdade, doutor. A minha igreja pode passar muito bem sem mim. Mas eu não posso passar muito bem sem a minha igreja. Eu não vou melhorar sem a minha igreja. Eu vou melhorar junto, participando da vida da minha igreja. Vai ajudar na minha melhora. E aí nós lembramos de Hebreus 10, 25, que diz: não deixemos de congregar como é o costume de alguns, não deixando a nossa congregação. E eu quero desafiar você nesta reunião a participar da vida da sua igreja. É claro que estamos com ordens para fechar os templos, para ficar em casa, e devemos atender e obedecer. Mas nós podemos testemunhar de alguma forma para as pessoas que estão ao nosso alcance
de repente através do telefone, através da internet, ou quando precisar sair, porque todos nós precisamos sair em algum momento. Nós lembrarmos de levar um folheto, levar uma palavra, mesmo para ir ao médico ou para ir a alguma necessidade urgente que todo mundo precisa, com máscara, claro, usando álcool em gel o tempo todo, mas aproveitar a oportunidade para testemunhar. Obedecer, mas testemunhar. Você pode compartilhar experiências de mudanças em sua agenda e que se transformaram em oportunidades para servir a Deus. Daqui a pouco nós vamos orar para que tenhamos resiliência, para que tenhamos mais resistência, mais cuidado, para que tenhamos mais discernimento diante das intercorrências em nossas vidas, sabedoria no momento das intercorrências. Crendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não ficando nervoso ou nervosa ou desesperado, desesperada com as intercorrências. Lembrando de Romanos 8:28. Lembrando dos Salmos que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele está agindo, ele agirá. Vamos orar neste momento, eu convido você, mas antes convide as pessoas que estão aí na sua casa. Pare por alguns segundos. Não vai demorar muitos segundos. Pare o que está fazendo. E se estiver dirigindo, pare o seu carro no acostamento. Procure um estacionamento para esta oração. Copie o link, mande o link desta reunião para alguém que precisa, que está passando por uma intercorrência na vida, e que essa pessoa entenda que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor Jesus, ele é exemplo, melhor exemplo, de alguém que passou por intercorrências e usou as intercorrências para o bem. O que ele fez aqui? Transformou água em vinho. Você conhece a história. E trouxe saúde, trouxe bênçãos, trouxe alegria para aquele momento, aquela festa, que estava passando por um momento de risco muito grande. A festa ia acabar, mas o Senhor Jesus mudou o quadro daquela festa. E ela durou até o fim, o tempo que precisava durar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Criador de cada vida que está participando desta reunião. E no poder do seu Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos entrar na sua presença humildemente para apresentar ao Senhor a nossa decisão. Diante do que ouvimos nesta reflexão, nesta reunião, nós queremos dizer sim ao apelo dessa palavra. Primeiramente, queremos entregar nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor, na certeza de que em todas as circunstâncias o Senhor está agindo. Nas intercorrências do nosso dia a dia, nas mudanças na nossa agenda semanal, diária, o Senhor está agindo. E nós queremos entregar nossa agenda nas mãos do Senhor, para que o Senhor use da forma que o Senhor quiser, para a glória do Senhor. Deus, até aquelas coisas que parecem não muito agradáveis, não muito boas, nós cremos que o Senhor vai transformá-las, fazer com que elas concorram para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa disciplina, para que a glória do Senhor se manifeste através desse acontecimento e também da nossa firmeza, da nossa resiliência, da nossa fé diante do Senhor, para que testemunhemos do Senhor em tempos bons ou em tempos não muito bons. Queremos pedir uma bênção especial para cada participante desta reunião, a fim de que neste tempo de pandemia nós vejamos, tenhamos os nossos olhos espirituais abertos para ver o Senhor agindo
e transformando situações difíceis em situações de oportunidades para ajudar o próximo, para testemunhar do Senhor, das suas maravilhas, do seu poder, do seu evangelho, das suas boas notícias. Peço a sua bênção também para os enfermos, promovendo saúde, cura. Quem sara toda enfermidade é o Senhor, dando sabedoria aos médicos, ungindo cada remédio que entra em cada corpo, para que venha saúde para essa vida, a fim de que ela volte para testemunhar que o Senhor o curou. Pedimos também pelos desempregados, abre portas de emprego. As empresas que estão passando por dificuldades, promove a prosperidade, Senhor. Pedimos ainda pela igreja do Senhor, a nossa igreja e toda a igreja em toda a face da terra, um avivamento na vida da nossa igreja. Aqui na Rua do Senado, onde estamos, que haja um avivamento que vá contagiando as ruas vizinhas e os bairros vizinhos, os prédios, as casas, os apartamentos, em nome de Jesus, promovendo conversões de almas para povoar os céus e abençoar a igreja. Peço a sua bênção e agradeço no nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém e graças a Deus, amém. Obrigado a você que participou de mais uma reunião, pequeno grupo. Você pode usar o modelo desta reunião, o texto bíblico e ampliar, inclusive, o comentário, outros textos, esses e outros, para uma reunião com a sua família, com seus amigos. Mande o link também para as pessoas que você quiser, quantas pessoas você quiser. Peça sempre às pessoas que se inscrevam também, porque vai ampliar mais ainda a oportunidade de levar esta mensagem, esse testemunho do próprio Senhor Jesus para tantas pessoas no mundo todo. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. E clique nas atualizações para receber o próximo vídeo. Daqui a 2 dias teremos mais um vídeo. Você é o nosso convidado especial para participar sempre conosco. Um abraço para você, mas antes, abra seu coração, abra sua alma para receber mais uma bênção do Senhor. A paz do Senhor Jesus e a graça e o amor de Deus sejam multiplicados em sua vida e em sua casa, em sua família, em todos os ambientes onde você andar. No nome de Jesus Cristo oramos e todos digam amém. Um abraço mais uma vez e até a nossa próxima reunião e que Deus te abençoe. Amém. E graças a Deus.